Espanholete é uma metodologia. A gente trabalha com algumas ferramentas dentro das aulas para você conhecer e entender e praticar o espanhol. A melhor maneira que você pode estudar ou aprender a língua é praticando. Então, o Espanholete é uma ferramenta que a gente aplica dentro da sala, sobretudo com uma estrutura para nossos alunos irem desenvolvendo as 4 habilidades dentro do que significa se comunicar em uma língua estrangeira, sabendo que cada vez que você queira falar ou se comunicar, tem que ter em claro o seguinte: são 4 habilidades que você deve conhecer, pelo menos 2 delas. A primeira é comunicação. Você deve ser capaz de desenvolver confiança para falar e para ser entendido também, porque não é só transmitir a mensagem. Você tem que ser capaz de enviar essa mensagem e que essa mensagem seja compreendida. Ao mesmo tempo, está a habilidade de compreensão auditiva. Isso aí é muito importante e sobretudo quando estamos falando de espanhol. Por quê? Pelos sotaques. Você já sabe que são 22 países que falam a mesma língua, espanhol ou castelhano, e que claro que vão ter algumas variações. Então, geralmente, você deve ser capaz de, pelo menos, entender e compreender o que a outra pessoa está falando, beleza? Outra coisa, a parte da escrita é bem importante, porque geralmente o pessoal que vai fazer intercâmbios, dominar a escrita é tão importante quanto falar. Então, é bem interessante para o pessoal que vai fazer mestrado, doutorado fora do Brasil, ou que quer fazer, por exemplo, estudos de graduação na Argentina ou no Chile, conhecer bastante e dominar a escrita também. E por último, mas não menos importante, a parte da leitura. Isso aqui é super importante porque é o que vai dar a você as ferramentas para ser capaz de formar frases no momento de você se comunicar. Porque lendo, você vê como é a estrutura, como se fala, como é que se coordina o pensamento dentro do espanhol. Porque mesmo que você ache, não, são línguas parecidas e tal, dá para pegar, não é assim não. Tem bastante variações que pode ser bastante diferente. Quando a gente está falando de fluência, esse é Lord Julian, como sempre, né? Ele tem que aparecer sempre. Primeira coisa que temos que saber aqui é o seguinte: a fluência. O que é e como eu consigo essa tal fluência no espanhol? Ser fluente, não falar como nativo. Isso tem que estar claro. Se eu quero ser fluente, eu tenho que ser capaz de me adaptar e ser capaz de dominar diferentes contextos com essa língua estrangeira, nesse caso, o espanhol. A fluência depende da metodologia ou da instituição onde você está estudando, porque realmente é uma coisa que eu sempre estou batendo pé com nossos alunos aqui, e sempre quando uma pessoa me pergunta, não depende do professor e não depende da instituição, depende de você, depende de quanto você se esforça para aprender. Então, fluência vem tipo assim, é uma engrenagem, é tanto a metodologia que te utiliza dentro da sala ou dentro do seu cronograma de estudo, e por outro lado, depende muito de você. Eu quero ser fluente em 6 meses. Beleza! Então vamos ver como está esse desenvolvimento em espanhol, que tanto você sabe de espanhol, e aí a gente pode fazer um cronograma de estudo ou pode utilizar uma metodologia que vai te ajudar a acelerar um pouquinho mais esse processo. Mas sempre a pessoa, o aluno, o profissional, tem que estar comprometido com as aulas e com a aprendizagem. Em Espanholete, nós estamos focados e especializados para aulas para profissionais que querem aprender a língua para dominar um contexto de negócio e de trabalho. Trabalho e espanhol corporativo não é sinônimo de utilizar termo e virar um super master com um vocabulário super avançado, estruturado e tudo mais. Nem sempre estamos em um escritório. Muitas vezes vamos fazer um almoço ou uma janta, ou vamos sair talvez para conhecer algum lugar. E você tem que saber se, com certeza, se desenvolver nesse contexto. E não necessariamente com vocabulário técnico. Aulas corporativas, aulas com espanhol técnico, nem sempre é aquele vocabulário pesado, é aquele vocabulário cheio de verbo e cheio de coisas mais diferentes. Claro que dentro das salas ou dentro de nossa metodologia, a gente sempre tem prioridade com temas atuais, temas de economia, de desenvolvimento, de tecnologia,
com certeza, porque é uma coisa que sabemos que são ferramentas que vão ajudar a nossos alunos. Dentro das salas de aula, você vai ter também a possibilidade de desenvolver conteúdos muito mais específicos. Por exemplo, escrever ou interpretar ou fazer um relatório em espanhol. A gente tem práticas com pessoas nativas de outros países, na qual nossos alunos devem ser capazes de apresentar dados. A gente ensina ferramentas de apresentação de dados, vocabulário mais técnico, mais específico. Temos uma quantidade de alunos que eles preparam palestras para fazer em fora de Brasil, Latinoamérica e tudo mais. A gente também condiciona vocabulários específicos para áreas, por exemplo, de saúde, ok? Turma são de muitas pessoas. O que acontece, por exemplo, se vocês fecham um grupo e tem muitas pessoas dentro da sala, vocês conseguem dar atenção para todo mundo. Pode perguntar para nossos alunos. Aqui, o mais importante que você tem que saber é o seguinte: a gente tem grupos, turmas de alunos, mas a quantidade de pessoas não é tão grande. A gente geralmente fecha entre 5 e 4 pessoas as turmas, precisamente porque a gente dá atenção para cada um deles. Uma coisa que trabalhamos muito é a parte da pronunciação lectora. Quando nossos alunos estão lendo ou fazendo alguma atividade de leitura, a gente corrige a pronunciação de cada um deles. Tem vezes que a aula se torna uma aula de pronunciação, porque tem coisas bem específicas dentro do espanhol que são diferentes do português. Então é necessário bater na tecla várias vezes até que essa pessoa consiga. E muitas das vezes é bem engraçado, porque vamos supor que um de nossos alunos tem uma dificuldade com alguma letra, mas a outra pessoa se dá muito bem com essa dificuldade do outro colega. E esse colega que tem a dificuldade consegue captar o som do colega do lado e destrava. É bem legal, às vezes, as aulas em turma. A ideia é que você olhe o erro no colega e aprenda dele. Claro que ninguém aprende do erro do outro, né? Você tem que errar. Mas é bom porque você percebe, olha, isso não é assim e eu falo dessa maneira também. Então é uma coisa que é bem interessante, é tipo retroalimentação dentro da sala de aula. Então é uma coisa que seria bacana aproveitar. Nossas avaliações estão focadas mais em gamificação. A gente utiliza ferramentas, quizzes, testes. Trabalhamos também bastante com conteúdos audiovisuais, tanto podcast, vídeo, porque a ideia é que você seja capaz de captar, entender e compreender diferentes sotaques. Então não existe aquela coisa de eu vou aprender o sotaque da professora. Não. Aqui você deve ser capaz de entender e saber diferentes sotaques. Por isso, o conteúdo audiovisual. As avaliações existem. Existe, inclusive para o pessoal que faz parte dentro de empresas ou companhias. Geralmente, as empresas pedem um relatório ao final do ano ou ao final do período do desenvolvimento da pessoa. Muitas das empresas pagam os cursos para nossos alunos. Algumas pode, outras o aluno faz de maneira particular e tá tudo bem. Independentemente, todo mundo aqui é avaliado. Esse ano a gente faz como um desafio para nossos alunos. Eles têm que ser capazes de desenvolver uma confiança ao falar.